Olá, querida Luz, eu sou Mábia Souza, psicanalista energética, e venho trazer para você a minha interessante experiência no processo de viver de luz. O prana, que é a energia vital que permeia todo o universo, é uma palavra em sânscrito que significa o sopro da vida. E hoje, com 41 anos, chegou o momento de começar o meu processo. Anos atrás eu procurei essa oportunidade e vi que ainda não havia um local próximo à minha casa. Então eu retardei. Mas há cerca de 2 anos eu iniciei o meu processo de autoconhecimento. E hoje me veio a possibilidade de tomar essa decisão para realizar esse processo. Até então, eu pensava que se tratava de um processo simples de detox do corpo, para que fôssemos pensando se iríamos viver de luz ou não. Mas, na verdade, é algo muito profundo que eu venho te contar durante esse documentário. Então, vem comigo nessa minha aventura de 21 dias para viver de luz. Então, esse processo começou há muito tempo atrás, quando eu tinha 8, 9 anos, né? Em que eu vi um vídeo que falava do viver de luz. Eu achei lindo aquele processo e aquilo ficou guardado em mim. Depois eu voltei às pesquisas sobre esse processo e falava assim que você precisava estar em comunidade, você precisava de um local específico, uma vivência específica para iniciar esse processo. Então eu pensei assim, eu vou ter que adiar mais um tempo, né? Mas dentro da religião que eu tinha antes, eu já tinha feito processos longos de jejum, com água, claro, né? De 7, 14, 21 dias. Então, para mim, eu pensei assim, não será tão difícil passar por esse momento. Há cerca de 2 anos eu iniciei os meus estudos em autoconhecimento e me voltou novamente à memória esse desejo de viver de luz, né? Porque nós sabemos que nós somos preparados o tempo todo, né? Para passar por algumas experiências. Mais de 1 ano eu já me tornei vegetariana, né? Então eu já fui passando por esse processo de detox do meu organismo. E finalmente eu peguei o livro da Jasmine Rin e olhei como seria esse passo a passo. Eu não li o livro todo, só fui direto ali para aquele local, né, de como seria o processo. Então eu li lá as orientações e falei, pronto, eu consigo, né? E depois eu voltei, ouvi o audiobook do livro, né, completo para entender o processo. E é isso. Viver de luz é você viver do prana, né? Nós entendemos. Eu sempre pensei assim, que eu não precisava ter um tipo de alimentação específica para ter alguns nutrientes no meu organismo que eu poderia captar do éter, né? Do ar, né? Do prana. Então, eu sempre tive em mim essa sabedoria ancestral, vamos dizer assim, essa intuição de que era possível a gente verdadeiramente viver de uma outra forma, sem precisar suplementação, sem precisar estar o tempo todo se alimentando para poder viver com saúde. Na verdade, assim, esses dias estão sendo dias desafiadores, né? Hoje eu já estou no 9º dia, esperei o 9º dia para vir conversar com vocês, porque realmente a gente fica com uma aparência meio cansada, abatida. Então, o primeiro dia é relativamente tranquilo, né? Você ainda tem assim um líquido no seu corpo que você tomou no dia anterior. Você só começa aquela sensação de fome, né? E aí a boca começa a ficar um pouco seca. Mas eu não tive assim muitos problemas, né, no primeiro dia. Como eu já falei, eu já tinha
passado por outros processos de jejum, então para mim não foi assim tão difícil. Então no primeiro dia tudo correu normalmente, minhas necessidades fisiológicas, tudo normal. Não senti dores, foi bem tranquilo. Já no segundo dia, né, aí já começou um processo mais de sentir a sede. Eu achei incrível que a gente continua indo pro banheiro com a mesma frequência. Eu falei assim, onde está todo esse líquido, né? Porque continuei indo no banheiro normalmente, né? Eu falo para urinar. E aí, nesse segundo dia já começaram alguns desconfortos no corpo, né? Então, você deita de um lado, começa a doer uma coisinha de um lado, você deita do outro, né? Mas assim, uma parte muito importante do processo que o livro fala e que realmente eu comprovei é você ficar em silêncio, você ficar realmente num local onde você possa ficar em repouso, né? Não interagindo muito com as pessoas. Ah, sim. O tempo eu fui passando assistindo palestras, né? Palestras do professor Hélio Couto, que eu gosto muito. Fui assistindo algumas palestras de filosofia, que eu também gosto muito. Mas assim, o primeiro dia foi praticamente hibernando, sabe? Muito sono. E o segundo dia também, né? Acho que ainda estava nesse processo de digerir a alimentação ainda no meu corpo, né? Então eu peguei um caça-palavras. Enquanto eu ouvia as palestras, eu ficava fazendo caça-palavras para não dormir tanto. Então, no terceiro dia, já começa assim a ter sensações corporais de frio. Uma hora está com muito frio, aí você se cobre e está muito calor, né? Você já começa aquele desespero, a boca muito seca, você sente vontade de tomar 3, 4 banhos por dia ou mais, né? Escovar os dentes milhares de vezes, né? Meu marido falou assim, você vai ficar sem esmalte nos dentes. Mas continuava urinando, tudo normalzinho. Eu continuei o processo sentindo dores assim na panturrilha, nas costas, mas assim, como eu tenho estudos também sobre metafísica da saúde, eu fiquei entendendo que cada dor daquela era uma mensagem do meu corpo que estava sendo transmitida para que eu trabalhasse também, né? Então foi muito interessante observar esse processo. Então, o livro fala que nesse terceiro dia é o dia decisivo, né? Em que você vai receber uma tipo uma iniciação, né? Para conseguir viver de luz. Eu acho interessante assim, porque eu não via esse processo como algo assim espiritual, como uma iniciação. Eu pensei que isso era uma reprogramação biológica, mas tem toda essa parte, né, de iniciação, né? Então, o livro fala de um processo que ocorre na terceira noite, que é o espírito sair do corpo, é como se fosse correspondente à morte, né? E ali me assustou, eu falei, o que será isso? Mas logo depois elas botam a nota, que é como se fosse os seus corpos, né? Nós temos 7 corpos, eles fossem se fundir ao seu eu superior. E aí realmente começa o processo. Os primeiros 3 dias eu passei por alguns processos muito interessantes, né? De meditação, de autoconhecimento, de estudo, que com certeza me deu mais conexão, mais força para continuar o processo, né? Então, na terceira noite, a gente faz esse comando para que o espírito se retire, para que o nosso campo energético se funda a energias superiores, né? A energia do nosso eu superior. E aí fala que a gente pode se sentir um pouco sozinho, vazio, mas eu não me senti não, me senti muito cuidado, muito amparada. E também o livro fala de uma coisa linda, diz assim que por mais que a gente esteja passando por aquele processo agora, que a gente já vinha sendo preparado, que os seres de luz já estavam sendo preparados para cuidar da gente nesse momento. Então, muito interessante. Eu já comecei a sentir mais dores, né?
que eu já percebi que do terceiro para o quarto dia eu já não consegui mais dormir à noite, né? Passava a noite toda em claro, né? Mudava de lado, ia para um lado e para o outro. E não consegui dormir, só conseguia dormir por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Então acho que assim, porque o corpo, né? O corpo ele precisa de menos energia, né? Porque não vai digerir aquela alimentação toda. Então a gente fica mais ativo, né? Tem mais energia. E aí não precisa de tantas horas de sono como a gente precisava antes. Mas eu senti fortes dores. Esse quarto dia foi um dia muito severo assim para mim, né? Fora a secura da boca, os calores, né? Mas aí eu percebi que eu levantei da cama durante a madrugada, né? Banhos de madrugada já se tornavam normais, sabe? Eu fui e deitei com meu filho, que era uma outra cama, né? Então eu percebi que as dores não eram relativas ao processo, mas relativas também ao colchão, né? O colchão ortopédico, né? Que eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha sogra, né? Então, até me acostumar, assim, né? Com o colchão, com a cama. Então, foi relativamente quando a gente, no outro dia, mudou o colchão do meu filho pra gente, eu já não senti mais essas mesmas dores. Então, eu percebi também, já começou a ter câimbras, né? Pela falta de líquido, claro. E uma sede desesperadora. Eu lavava o rosto durante a madrugada, eu molhava a boca e nada funcionava. Dava aquele alívio de 5 segundos, né? E depois voltava novamente todas as sensações. Sim, eu sinto que os seres de luz, eles vêm, retiram um líquido aqui da minha coluna, né? E injetam outro, né? Na hora que eles injetam esse outro líquido, é como se os meus ossos estivessem brilhando. Então, esse é o processo de alinhamento, né? Do meu corpo físico, dos meus 7 corpos, né? Com a luz do superior. É muito lindo. A gente tem visões e tal. Mas eu percebi que depois lá no quarto dia eu não conseguia mais meditar, sabe? Eu tentava meditar, mas é muitos pensamentos, assim, insights, né? Veio muitos insights, assim, eu tenho, assim, ideias para trabalhar o ano todo, então dessa forma foi legal. Mas eu não consegui mais silenciar a mente, me acalmar como eu fazia corriqueiramente, né? Então, começou esse tratamento, né? Então, acho que tem que ter um ajuste aí na minha frequência para eu voltar a fazer o que eu fazia antes. Aí vamos para o 5º dia. Então, na noite do 4º para o 5º dia, o meu corpo começou a queimar, né? O meu corpo começou a queimar, então eu sentava no chão para sentir pelo menos a frieza, sabe, do chão. Tomava banho, nada adiantava, sabe? Eu cheguei a colocar toalhas molhadas em cima de mim para ver se aliviava, para eu conseguir dormir, mas não. A sensação de queimou, absurda. A sede, né? Que você não pensa mais em nada. A gente não precisa nem praticar a presença, né? Porque a gente nem sai da presença, fica ali o tempo todo com sede, sabe? Então foi um processo, assim, muito difícil para mim, nesse 5º dia, passar por isso. As dores, tiveram poucas dores, assim, pontuais no corpo, né? E as câimbras persistem, porque aqui também tem escadas, então teve uma hora que eu fui subir a escada e dá aquelas câimbras de nó, sabe? E aí você meio que paralisa no meio da escada e não sabe muito o que fazer, mas dá para passar. E nesse 5º dia também eu subi, né? Fui fazer o almoço do meu marido, depois assisti um filme com meu filho e meu marido, mas eu percebi assim que eu não deveria ter feito tanta interação, nem nas redes sociais, nem em casa, porque você realmente precisa de repouso. É um momento seu, é um momento de construção sua, sabe? É um momento de autoconhecimento. Então, talvez por isso que eles assim indiquem fazer em um lugar reservado, em um retiro, né? Porque você querendo ou não, dentro de casa, você quer conversar,
você quer interagir, né? Nos grupos de WhatsApp, o pessoal quer saber do seu processo. Então, assim, eu indico realmente que as pessoas saiam das redes, né? E fiquem se interiorizando em repouso. Então, vamos lá. No sexto dia, né? As noites começaram a ser iguais, né? Sem dormir, o calor. Então, não tem muito o que contar das noites, certo? Tomando banho 2, 4 horas da manhã, né? Então, não tem muito o que contar das noites. E no sexto dia, que seria assim, quando entrar no sétimo você já poderia tomar o líquido. Mas assim, eu tava numa sede desesperadora e eu acabei tomando o líquido antes do horário. É. Então, o livro indica que se você beber um líquido, você vai atrasar o seu processo por 24 horas. Então, eu tive que atrasar esse processo, né, e ficar 24 horas sem beber líquido para reiniciar o tratamento, né. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que lá pro 4º dia eu tive uma gripe, né, comecei a espirrar infinitamente, né, e no 5º dia já estava a gripe instalada, né, então tive esse processo, ânsia de vômito também, né, não cheguei a vomitar, mas a secreção, né, não para que não tem como descer, que você não está tomando líquido, ela dá essa ânsia de vômito. Então mas eu não fiquei desanimada não, falei, então bora parar mais 24 horas, e aí a gente continua, e aí eu parei essas 24 horas novamente sem beber água, para que o processo fosse reiniciado, certo? De onde parou. Então, no 6º para o 7º dia, houve esse deslize. Vamos chamar assim, 7.1 e 7.2, porque aí eu voltei novamente como se estivesse voltando para o 7º dia, né? Então eu consegui, né, completar o período, tudo certinho. E aí eu tomei o meu primeiro copo de água. Mas aí eu tomei, o livro fala para ir devagar. O que a pessoa fez? Enquanto tinha um restinho assim, enchendo de água e ia tomando. O que aconteceu? Me senti meu estômago muito cheio, me passei mal, não cheguei a vomitar, mas fiquei com aquela ânsia o tempo todo, né? E não fazia mais xixi. Aí eu falei, onde está esse líquido que eu bebi? Que antes, quando eu não estava bebendo líquido, o organismo estava normal, e agora que eu tomei, né? Então, aí você já percebe que teve algo errado que você fez no processo, né? Então, as minhas necessidades, o número 2 eu fiz no dia 2 e no dia 5. O dia 5 me surpreendeu, né? Eu falei, gente, ainda tem alguma coisa aí, né? Então, foi um processo demorado, longo, né? Os dias parecem não passar, mas acredito que se você estiver assim num local reservado, só se conectando com você mesmo, com o seu superior, fazendo suas meditações, lendo seus livros, você vai se sentir melhor. Como o livro fala que a partir desse 8º dia, né, a gente está no processo de curar o corpo, então acredito que o corpo vai se curar aí tranquilamente. Essa noite foi assim, como todas as outras, sem conseguir dormir, mas aí eu li um livro do Deepak Chopra, né? E aí voltei a meditar com aqueles mantras, aqueles sutras, né, que tem no livro. Então foi muito legal, foi muito interessante, porque eu fui ler o livro depois de meditar, para saber o significado daquilo que eu estava pronunciando. É muito interessante isso, né? Então eu comecei a meditar no mantra 1, e depois veio Sati Ananda, né? Veio Sohum, né? Então foi muito interessante. O Bravasmi, né? Eu não estou me lembrando agora. Então vieram essas palavras e aí depois eu fui pesquisar e achei o livro do Deepak, né?
Provavelmente essas memórias venham daqueles processos, né, que tem aqueles grupos de 21 dias de abundância que eu já fiz. Então foi muito interessante porque eu me senti muito conectada novamente com a meditação, com a paz interior. E foi uma noite assim calorenta, né? Porque não tem o que tire essa quentura, parece que tá fervendo. E mas foi relativamente proveitosa porque eu meditei. Olá, então eu tô aqui no meu 15º dia de Viver de Luz, né? O processo ele é dividido em 3 etapas, de 7 em 7 dias. Como eu já falei com vocês, a primeira etapa, dos primeiros 7 dias, você não pode nem comer nem beber, né? E é o processo assim de detox mesmo do seu corpo. Do 7º até o 14º, né? É o processo de cura do corpo, né? Então eu vim contar para vocês aqui como é que foi esses dias, né, de cura do meu corpo. Então, o que aconteceu assim de mais comum foi aqueles calores que continuaram, certo? Então, na madrugada, um calor insuportável, parece que o corpo está queimando, e aí eu percebi que meus lábios sempre amanheciam assim com casquinhas, né? E aí eu colocava uma pomada e tal, teve dia que chegou a ferir, né? Então acredito que tenha sido um processo assim febril. Nós sabemos que a febre, né? É um modo do seu organismo também se defender. Então eu tive esses processos. Até o 9º, 10º dia ainda tive câimbras, né? Na panturrilha, que ainda estava adaptando meu corpo a receber líquido novamente, né? Fora isso, acredito que foi bem normal, né? Eu não dormi à noite também, nesses dias, né? Como consegui dormir assim, amanhecendo o dia. Foram dias bem assim, tranquilos, dentro do ponto de vista do processo, onde eu trabalhei aqui em casa, né? Trabalhei home office, não saí, né? Alguns momentos de tontura, tive dor de cabeça apenas um dia, porque eu fui inalar um óleo essencial, então acho que não tem muito a ver com o processo, tem mais a ver com um cheiro forte, né? E aí, esses dias eu passei também só urinando, né? E a partir de agora, eu estava tomando só 25% de suco com a água, a partir de agora eu posso aumentar esse percentual para 50%, né? E eu estou entrando agora no processo que eles falam de realinhamento do corpo, né? Porque agora o meu corpo ele vai se adaptar a viver dessa forma, né? Dentro dos processos da PNL e tal, falam que é preciso 21 dias para você criar um novo hábito, né? Então acredito que esse processo vem dentro desses 21 dias. Eu continuo recebendo assim muito apoio dos seres de luz, sinto eles sempre presentes, me apoiando, injetando sempre algo no meu organismo, né? Acredito que seja esse processo também de adaptação. Eu não sinto essa necessidade, né? Como eu sempre pensei que eu podia captar tudo do prana, do éter, né? Que é esse ar que nos envolve, né? Que é tudo, que é o vácuo quântico que está em tudo. Então eu não faço essa prática de olhar para o sol. Eu apenas faço a minha respiração diafragmática, faço as minhas meditações, os meus processos de interiorização e de autoconhecimento. E acredito que essa seja a melhor forma para mim. E se eu sentir necessidade depois, eu farei esse processo de estar ao sol ou algo assim. Vamos dizer assim, não tenho tido mais tantos insights como eu estava tendo, certo? Mas também já tenho ideias aí, como eu falei para vocês, para o ano todo. Então, talvez assim, seja para me colocar em prática agora, né? As coisas que eu estou fazendo.
não sei quanto eu emagreci, né, ainda não me pesei. E esse não é um ponto principal, mas eu acredito que eu tenho que me pesar para me dar ordem ao meu corpo, até o peso que eu quero permanecer, né, daí por diante. Estou pensando em essa semana já andar um pouco, né, já sair um pouco de casa para me adaptar melhor. Apesar do livro falar para continuar o repouso, né, porque esse processo de realinhamento precisa realmente que você repouse. Eu vi o quanto é importante você manter esse repouso, né? Eu sou uma pessoa que eu digo assim que eu sou muito acelerada, né? Que eu quero assistir as coisas do acelerado, né? Os vídeos acelerados, até filme eu assisto acelerado, palestras e tal. Os áudios eu ouço acelerado. Então, eu acredito que seja um momento assim de realmente silenciar e olhar para dentro de si. Eu li um livro muito bom essa semana, que foi o livro O Poder do Silêncio, que me ajudou nesse processo. E eu tenho ouvido muito claramente a minha centelha divina, né? O meu eu superior, tenho recebido assim muita orientação, né? E estou aqui buscando o meu crescimento e a minha evolução. Tenho sentido muita fome, muita fome, muita fome, muita fome. O que é que eu faço? Eu bebo um suco, uma água, né? É como se fosse um refresco, não é bem um suco, né? Fica uma água saborizada, né? E eu tenho me sentido assim, tenho pensado muito em comida. Eu acho que eu deveria pensar menos nisso, né? Mas eu acredito que seja um processo normal, assim, do corpo querendo te fazer desistir do processo, porque não é, todo processo de mudança, né, traz um pouco de, vamos dizer assim, de dificuldade de adaptação, né? Porque o seu corpo está acostumado àquele processo, o seu corpo está acostumado a comer, a seguir os ritos, né? Então, eu tenho continuado firme, certo? E ainda não decidi assim como é que eu vou viver nos próximos dias depois que terminar esse jejum introdutório de viver de luz. Olá! Hoje eu vim aqui falar com vocês desses últimos 7 dias do meu processo de viver de luz, né? Então, nesses últimos 7 dias, tiveram alguns sintomas que eu vim aqui contar para vocês. Eu senti que eu tive bastante febre na madrugada, né? Aqueles calores, aquelas coisas que eu estava sentindo, né? Que eu não conseguia dormir, que eu tinha que tomar banho de madrugada. Eu acredito que tenha sido um estado febril. Por quê? Porque minha boca, ela amanhecia todos os dias cheia de casquinhas e eu tinha que botar uma pomada para melhorar. Teve dias até de amanhecer assim, bem ferida mesmo, já na carne viva. Eu pensava assim que poderia ser o processo de não estar bebendo uma quantidade de líquido adequada, né? Mas aparentemente foi esse processo realmente de cura desse corpo físico que era necessário para esse realinhamento. Então, eu continuei, né, tendo esses episódios de não conseguir dormir na madrugada. Eu tive assim, vamos dizer assim, alguns dias muito calor e outros eu sentia muito frio, né? Aqui na Bahia tá chovendo muito esses dias, né? Então, uma hora fazia o calor e outra fazia o frio. Eu me lembrei muito assim do pessoal, né, da menopausa que tem esses sintomas. Então, eu por não estar assim comendo, achei que não tinha que ir ao banheiro. Então eu tive um problema muito sério de prisão de ventre, que eu tive que fazer uso do supositório, né, para conseguir evacuar essas fezes que já estavam muito empedradas. Então, possivelmente, vamos dizer, um pouco do suco da fruta também, né, tinha que ser eliminado. Eu passei esses dias assim, vamos dizer assim,
mais tranquilos, né, por estar tomando esse suco de frutas, mas eu senti continuamente a ajuda dos meus mentores, o auxílio dos irmãos de luz, né? Essa última semana fala pra gente tomar assim 40% de suco e o restante de água. Então eu continuei nesse processo e venci os 21 dias. Os maiores desconfortos desse processo foram as câimbras, né? Que até hoje eu sinto muitas câimbras. É como se a panturrilha, ela assim, retraísse, sabe? Retraísse e ficasse assim, travada. Então eu sinto essas dores, né? Na panturrilha. Ainda tô, assim, num certo repouso físico, assim. Como eu falei com vocês, como eu trabalho mais online, né? Então eu tô fazendo as minhas coisas da minha casa, assim, não tive, assim, muitas saídas de casa, mas, assim, o pouco que eu saí, que foi, assim, pertinho, mas como aqui onde eu tô tem ladeira, né? Então eu senti essas câimbras, então meu corpo ainda tá nesse processo de readaptação. Para mim foi muito tranquilo porque a gente tem alguns desafios no nosso dia a dia, a gente tem, né, normalmente alguns desafios e eu tomei todos esses desafios como coisas normais. Então eu realmente não tive assim o repouso das redes sociais, de estar atendendo os pacientes. Então o que é que, vamos dizer assim, eu aconselho a você? Aconselho a você a realmente fazer em um local isolado, onde você estude, onde você se conecte com a meditação, onde você, vamos dizer assim, se conecte com a sua sabedoria interior para poder colher o máximo desse processo. Vamos dizer assim que eu não achei assim que eu precisaria tanto, porque eu pretendo levar esse processo daqui por diante. Eu pretendo continuar vivendo de luz. Continuar sem me alimentar, né, para viver. Sem me alimentar para sobreviver. A alimentação para mim agora tem um outro local. A alimentação tem um local de prazer que eu vou comer algo que eu achar necessário quando eu sentir vontade, entendem? Eu não vou mais comer para o meu corpo físico estar bem, para ter as vitaminas necessárias para a sobrevivência. Então tem que ter toda essa mudança. Eu, eu costumo dizer que houve um reset no meu subconsciente, que todas as crenças enraizadas assim, que a gente tem que comer para sobreviver, que a gente morre e tal, né, que o nosso corpo físico precisa de alimentação para continuar bem e saudável, essas crenças já não existem em mim. A gente pode realmente sobreviver respirando, né, trazendo essa luz, né, divina, esse fluxo divino para dentro das nossas células e a luz divina, o fluxo divino vai dar tudo o que você precisa, né, vai te dar as proteínas, os minerais, os açúcares, tudo o que você precisa está no plasma, está no éter, está no ar, né? E você pode captar isso desse local se você estiver conectada com o seu interior, se você souber o que você realmente está fazendo, entende? No documentário que eu assisti lá no YouTube, né, que tem o pessoal falando que vive de luz, o pessoal nos comentários falando assim, mas ninguém que falou que vive de luz vive realmente de luz, porque não come nada. Eu já não vou comer nada, né? O meu propósito é realmente beber apenas água, porque se você não ingerir água assim, oral, você vai ter que se colocar numa banheira, numa piscina, para que esse líquido entre pelos seus poros, né? Porque realmente é necessário. Então, eu prefiro ingerir oralmente, né?
Pode ser um novo processo, né? Você fazer um novo processo para viver sem água. Mas por enquanto eu não tenho, assim, vamos dizer assim, essa gana. Eu acho que eu me conecto muito com esse elemento e eu gosto de estar em contato com ele. Então eu vou continuar bebendo água, né? Eu não vou mais tomar assim o percentual de suco, eu vou apenas beber água daqui por diante e comerei quando eu sentir vontade. Mas não vai ser uma obrigação de refeições diárias, nem refeições nos horários certos. Pode ser que eu coma a cada 15 dias, a cada mês, a cada semana, quando eu sentir vontade de comer. Então, eu não me pesei ainda, mas eu acho que eu perdi cerca de 8 a 10 quilos, né? Foi um processo, assim, bem rigoroso, mas, assim, como eu estava um pouco, assim, acima do IMC, né? Do que o pessoal diz como saudável, eu não tive muitas perdas ainda, né? E eu acredito que não terei mais, né? Nesse meu processo de viver de luz, né? Então, se vocês observarem o início lá do vídeo, eu talvez tivesse com a carinha mais redondinha do que finalizando esse vídeo. Esses dias me veio assim os gostos muito estranhos, né? Nesse disco eu senti muita fome nesses últimos 7 dias. Então me vieram assim uns gostos muito estranhos, me deu vontade de comer coisas muito crocantes, muitos assim que não são saudáveis, sabe? Me deu vontade de comer um bacon. Eu não como carne há tanto tempo, né? Deu vontade de comer aqueles salgadinhos assim crocantes, sabe? Então eu acho que era mais pela textura em si do que o alimento. E assim, me deu muita vontade assim, durante a ceia de Natal, né? De comer uma salada de maionese com farofa, essas coisas assim. Então, provavelmente, esse desejo aí de comer salada de maionese com farofa tem um fundo emocional. Provavelmente eu estou lembrando das ceias da minha infância, quando eu tinha meus avós, né? Porque eu fui criada pelos meus avós. Então, essas memórias, né, de alimentação tem esse fundo assim mais emocional. Então eu passei pela ceia de Natal, não precisei me alimentar e me senti muito bem, né? Eu não me senti, as pessoas falam assim dessa necessidade de estar socialmente comendo para não ser, vamos dizer assim, para não sofrer preconceitos ou algo assim. Eu não tive problema algum, né? Eu simplesmente falei que não queria comer e pronto, e não comi. E tomei até um pouquinho de suco, né, com água durante a ceia. E como o aniversário do meu filho no dia 25, né, de dezembro, teve também festinha de criança com docinho, com salgadinho, com bolo. E eu também não senti necessidade alguma de comer. Eu não sinto vontade de comer doce, né, porque esse era um desafio que eu tinha antes, assim, que eu gostava muito de doce. Hoje eu só sinto vontade de comer algo salgado, né? Então, essa salada de maionese aí com farofa. Eu passei o aniversário do meu filho aí com só bebendo água com gás, né? Bebendo água e foi bem tranquilo. Então, esse plano também que a gente tem que comemorar, que a gente tem que sentar em volta de uma mesa e comer, também foi retirado do meu subconsciente. É realmente você se sentir assim parte do todo, sabe? Entender que você pode viver livre das crenças, que você pode viver livre dos paradigmas, que você pode assim realmente ser livre em tudo, né? E eu sou uma pessoa que busca muito a minha liberdade, né? A minha liberdade de falar, de me expressar, de viver, de estar onde eu quero. E esse processo, assim, foi um processo maravilhoso que me ajudou muito, sabe? Eu só tenho a agradecer a Jasmine Rim, né, por ter deixado esse livro maravilhoso para que nós pudéssemos seguir o exemplo dela, para que nós viéssemos também a ter essa experiência maravilhosa. Eu só tenho a agradecer aos meus mentores, né, que me sustentaram durante todo esse tempo, que cuidaram de mim, que fizeram os processos que eram necessários para que eu hoje possa viver de luz.
E eu tô imensamente feliz. Então, depois assim, que finalizou os 21 dias assim, eu hoje estou me sentindo muito mais livre. Definir uma palavra seria liberdade, né? Liberdade. E se pudesse definir em duas, eu falava liberdade e reconexão. Reconexão com quem nós verdadeiramente somos. Porque nós não somos apenas esse corpo físico, né? Nós somos seres eternos que estamos vivenciando essa experiência humana, temporária. Então, mas nós não precisamos, né, nos prender, nos identificar com essa persona que nós estamos vivenciando, que nós somos algo além. E esse corpo é um veículo para a gente aqui ser feliz, para a gente amar uns aos outros, para a gente buscar fazer o bem, estar do lado da luz e ser livre, tá certo? Então foi maravilhoso compartilhar todo esse processo com vocês. Eu sei que os primeiros 7 dias assim, foram mais interessantes, né? Nos relatos. Os de 7 a 14 assim, tiveram mais desafios, mas esses últimos dias assim, eu acho que é só contando os dias para você saber que você está pronto, né? Que você está pronto para viver de agora por diante de luz. Então agradeço a todos e me segue nas redes sociais, acompanha aí a minha vida, como é que está sendo esse meu novo progresso, porque com certeza vai ser maravilhoso ter você comigo, tá certo? Beijo no coração.